Olá, torcedor tricolor, muito bom dia, muito boa tarde pra você. Bora pra mais conteúdos aí falando do Fluminense, galera. Vamos abrir o vídeo aqui cortinho do jogo aberto, né, que vai trazer tudo sobre Fluminense e Operário hoje no Maracanã, né? Partida muito importante para o Flusão. E também temos um cortinho da ESPN Brasil que também vai trazer mais informações importantes falando do Fluminense. Beleza, galera? Chega dando aquela moral de sempre no like aí. Se aparecer a opção de hypar, também aperta aí para dar uma moral pro canal também. Se inscreva também aí, ativa as notificações para você se manter sempre atualizado. Agora vamos acompanhar aí o que o pessoal disse dessa grande partida de hoje. Fluminense e Operário, João Vitor Gobi será o responsável pelo apito. Fluminense que viu o Hulk ser apresentado aos companheiros, ir até o CT, trocar uma ideia com o Zubeldia. Não vai jogar agora, mas daqui a pouquinho estará à disposição. E o Fluminense quer passar na Copa do Brasil, já que na ida ficou no 0-0. Noite de Copa e de decisão para o Fluminense. O tricolor entra em campo logo mais em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, empate sem gols em Ponta Grossa. Aqui no Rio, o Flu precisa de uma vitória simples para avançar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O momento é de pressão. A equipe comandada por Luiz Zubeldia não vence há 4 partidas e no último sábado escapou da derrota contra o Vitória, também no Maracanã. Nos acréscimos, Serna marcou o gol do empate. Mesmo assim, a torcida ficou na bronca e o treinador ouviu gritos de burro vindo das arquibancadas. El torcedor tenga la posibilidad de cuestionarme a mí, a un jugador o al que sea. Nosotros tenemos que ver que estamos más cerca de poder corregir, de poder recuperarnos, que de dramatizar una situación que no es buena, ¿no? De exagerarla. Tenemos con qué recuperarnos. E estamos a tempo. Para tentar avançar na Copa do Brasil e aliviar a pressão, Zubeldia deve mandar a campo o que tem de melhor, depois de preservar alguns jogadores diante do Vitória. Uma eliminação pode aumentar ainda mais a crise. Já a classificação serviria para dar confiança antes do compromisso mais importante do semestre, o duelo contra o Bolívar pela Libertadores. Enquanto o time tenta virar a chave dentro de campo, a torcida ganhou um motivo para se animar nesta segunda-feira. Novo reforço do time, o atacante Hulk já está em solo carioca. Fica naquela ansiedade de começar a trabalhar, porque quando começa a treinar e tudo, doido para começar a conhecer meus companheiros dentro de campo, para se entrosar cada vez mais. O papo com o Zubeldia foi muito bom, já tive a oportunidade de conversar com ele antes, né, falando um pouco do time, tudo, enfim. Então vim com muita vontade de querer entrar em campo, querer ajudar, querer vestir a camisa do Fluminense e ganhar títulos importantes. O novo camisa 7 do Flu chega como reforço de peso para a sequência da temporada. Mas com a janela de transferências fechada, ele só poderá estrear após a Copa do Mundo. Já o Operário tenta surpreender o Fluminense fora de casa. O Fantasma vive um bom momento na temporada sob o comando do técnico Luizinho Lopes, apesar da derrota para o CRB por 3-0 na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ronaldão, Fluminense, a tendência é passar na Copa do Brasil, o que se espera, mas o Operário é um time também casca grossa, complicado. E o Hulk, expectativa para o segundo semestre. Primeiro, o Fluminense também tem que se classificar na Libertadores, até para utilizar o Hulk, que falou em Libertadores, tem que chegar na próxima fase. E chega um jogador para ajudar o Zubeldia aí, que está sendo, né? A torcida está pegando no pé do Zubeldia pelas trocas, mas ele não tem culpa das lesões, né? Que nem o Acosta voltou agora, praticamente. Que Martinelli fora. Que vai dar aquele motorzinho pro time dele, dar aquele ajuste. Um jogo dificílimo hoje contra o Operário, que é um time copeiro, que é verdade, realmente joga num grupo muito forte, numa postura até vai jogar, não vai se atirar para cima do Fluminense. Mas eu acho que tem tudo para dar certo pro Fluminense, porque o Hulk chega com esse ar novo, né, para trazer a galera aí, ajustar algumas coisas. No Fluminense a gente precisa só disso, porque o treinador tem. O treinador é intenso, o treinador briga, o treinador ajuda o jogador. Agora, sem as peças que ficaram no caminho aí no DM, ele não pode fazer muita coisa. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você.
Tudo bem, Gláucia? Sempre à disposição. Beijo grande para você, abraço para o Jailson, abraço para o Celso, beijos e abraços para todos. Pois é, você falava aí de Fluminense e Operário, tem esse confronto hoje, 21h30 no Maracanã, jogo mais do que importante para o Fluminense, que precisa conseguir essa classificação para pelo menos dar uma apaziguada nos ânimos, né, que ficaram bem alterados, principalmente depois do empate com o Vitória em 2-2 no último fim de semana no Maracanã. A torcida ficou bastante chateada com o que houve, mas críticas fortes ao Zubeldia, enfim, a maneira como ele vem escalando e levando a equipe. A campanha na Libertadores está longe de ser boa, ou como muitos tricolores dizem, longe do aceitável, né? Então tem uma pressão muito grande em cima do Zubeldia. E nessa batida o Fluminense vai ter que tentar essa classificação. O primeiro jogo fora de casa foi 0-0. Isto significa que quem vencer leva essa classificação. Hoje à noite no Maracanã, empates, penalidades, então é sempre um grande risco, apesar do Fluminense ser um time da elite do futebol brasileiro, está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, disputa Libertadores, mas complica, claro, toda essa situação. Vamos dar uma passada rapidinho nas prováveis escalações de mais tarde no Maracanã. Jailson, muita atenção nessa hora, por favor, hein? Vamos lá, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Ignácio ou James, Freitas, Arana, Bernal, Hércules, Acosta, Canóbio, Savarino e aí John Kennedy ou Castilho. John Kennedy que vem sendo um salvador tricolor aí, entrando nos jogos, deixando seus golzinhos, enfim, tem salvado um pouco a questão até do Luiz Zubeldia. Já o Operário de Luizinho Lopes, atenção Jailson, vai com Wagner, Mikael Doca, Cuenu, Klaus Moraes, Vinícius Diniz, Índio, Matheus Trindade, Bosquilha, Hildeberto, Pablo ou Caio Dantas e Ailon na frente. É esse o time do Operário. Jailson deve ter gostado bastante, mas vamos acompanhar esse confronto porque o Zubeldia, de fato, está pressionado, não tem como ser diferente. Time grande é assim, né, Glaucia? Não tem nenhum tempinho para suspiro. Pois é, não tem respiro. Pedro, fica com a gente, por favor, para a gente também depois passar para a turma a chegada do Hulk aí no Fluminense. Mas antes vamos falar desse jogo de volta de Copa do Brasil, Celso. Vou pedir para a turma colocar os números do Bosquilha, que é um dos destaques do Operário. O Operário que a turma acompanha aqui com a gente na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela, ó, o Bosquilha é um dos destaques desse time. Em 8 jogos pelo Operário nessa Série B, marcou 3 gols. São 4 participações em gol, 22 finalizações, 7 finalizações no alvo, 15 chances criadas, 115 ações progressivas. O Operário é o 8º colocado nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada já foi o campeão paranaense também. O Operário desses últimos anos de boas campanhas, de times sempre muito sólidos até, né, Celso? Ficou no empate no primeiro jogo com o Fluminense e vem agora para essa tentativa de eliminar o Fluminense e até sendo um time difícil. Sem dúvida nenhuma, Glaucia. A gente estava mostrando, né, os números do Bosquilha. O Bosquilha já é esse cara desde a temporada passada pro Operário e ele pode ser um fator em bolas paradas. Eu não imagino um Operário que vai dentro do Fluminense no Maracanã. Seria uma estratégia bastante suicida fazer isso, apesar da fase do Fluminense. A gente falava sobre um Operário que vence o Londrina por 3-0, mas hoje o Londrina, inclusive, que fecha a 8ª rodada, né, que a Isa trouxe pra gente, é um time bastante frágil, né? Fora esse jogo, aí falando pelo viés do Operário, o Operário não venceu os outros 6 que fez, né? Antes desse, os outros 5, melhor dizendo. É um time que empata e perde bastante. Teve até um início interessante de Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo contra o Fluminense acho que é perigoso mais pela fase do Fluminense, né? Dito isso, acho que a fase do Fluminense chama mais atenção, mas ainda assim acho que o Fluminense é franco favorito, poupou alguns jogadores, inclusive, contra o Vitória, pensando nesse jogo. É um jogo decisivo, né? Pro Zubeldia e pro Fluminense, porque seria absolutamente catastrófico pela campanha que faz na Libertadores, apesar da campanha do Campeonato Brasileiro, ser eliminado por um time em má fase e um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Jailson, o Pedro até pediu atenção para você no momento em que passou o provável time do Zubeldia. O que você traz aí pra gente na sua análise, amigo? O Pedro é demais, né? Então, Glaucia, simplesmente a questão do John Kennedy, né? Que 3 participações em gols nos últimos 3 jogos, como o Pedro trouxe, tem salvado realmente ali, foi o que deu alento na Libertadores no último minuto contra o Rivadavia.
salvou também agora contra o Vitória. E eu peguei justamente esse lance dele no gol do Serna. Por quê? Porque tem muita essa discussão no Fluminense em relação ao centroavante, né? O John Kennedy e o Castilho ali basicamente brigando pela mesma função. Como o Celso estava trazendo, o jogo de ida passou muito pelo Bosquilha. O Bosquilha teve muita liberdade. E talvez, se o Fluminense precisar empatar ou reverter um placar, eu destaquei aqui a possibilidade deles atuarem juntos. Porque tem o John Kennedy aqui já baixando para receber essa bola. Foi o que aconteceu no gol de empate contra o Vitória já nos minutos finais. E aqui o Serna, né, que está do lado dele, que vai estar a disparada. Porque o John Kennedy geralmente é o cara da última bola, é o cara que finaliza as jogadas. E ele conseguindo aqui, ó, dominou, girou muito bem em cima do marcador e vai ver a ultrapassagem do Serna nesse espaço. E aqui eu quero destacar por quê. Ele faz o lançamento e quem está aqui chamando a atenção da defesa do Vitória é justamente o Castilho como esse homem de referência, esse centroavante. Então o John Kennedy vai dar o passe, o Serna vai ganhar na velocidade e vai dar o tapa por cima. Tem essa câmera aqui mais aberta por trás que aí deixa muito claro. John Kennedy baixando, pedindo a bola para ser esse cara que vai dar o passe, né, jogar atrás do centroavante, e o Castilho chamando aqui a atenção de todos os defensores. E aí eu vou deixar aqui o lance seguir, que a gente consegue ver o passe dele, foi espetacular aqui por cima, e o Serna fazendo o movimento de ultrapassagem. Por que esse destaque? Porque tinha muito essa discussão deles não conseguirem atuar juntos, né? Não ter essa possibilidade de um centroavante que é de mais movimentação, que é o John Kennedy, com um centroavante mais paradão, que é o Castilho, deles não conseguirem atuar juntos. Talvez, numa possibilidade aí para o Zubeldia, eles possam sim atuar com o John Kennedy funcionando como segundo atacante. Boa, dito tudo isso, a gente volta ao Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre, porque Hulk já está de casa nova. Pedro, chegou ontem, já foi conhecer CT, enfim, reencontrou muita gente por lá também. Como é que foi essa chegada do Hulk aí ao Fluminense, amigo? Pois é, Glaucia, Givanildo está na área. O Hulk assinou o contrato, tudo mais, até o fim de 2027. Chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, saiu no Salão Nobre ali do Aeroporto Internacional do Galeão com um sorriso de orelha a orelha, falando com todo mundo, e depois foi para o CT Tricolor para conversar com dirigentes, também ver ex-companheiros como Arana, com quem ele jogou no Atlético Mineiro. Então a gente ouve agora um pouquinho do Hulk falando sobre essa chegada no Tricolor. Fica naquela ansiedade de começar a trabalhar, começa a treinar e tudo, doido para começar a conhecer meus companheiros dentro de campo, para se entrosar cada vez mais. Você ter muito bem plano, né? Muito bem dividido, acho bem bacana mesmo, estrutura boa, a gente vai poder desfrutar bem. O papo com o Zubeldia foi muito bom, já tive a oportunidade de conversar com ele antes, né? Falando um pouco do time, tudo, enfim, então vim com muita vontade de querer entrar em campo, querer ajudar, querer vestir a camisa do Fluminense e ganhar títulos importantes. Podem ter certeza que não vai faltar empenho, determinação, respeito ao clube, respeito à instituição, respeito a toda a torcida tricolor, então podem confiar que deixarei tudo dentro de campo. Tá aí o Hulk, praticamente o quarentão, né? E aí dizendo que tá com fôlego de garoto de 18 anos e disse também na chegada do aeroporto que sonha com a conquista da Libertadores, bateu na trave no Atlético Mineiro, enfim, mas aí o Fluminense tem que suar um pouco enquanto o Hulk não estreia. A previsão é só após a disputa a paralisação, né, para a disputa da Copa do Mundo. Então o Hulk vai ter tempo para se condicionar, quem sabe voltar no mata-mata, estrear, né, no mata-mata da Libertadores e avançar também aí. Vai torcer bastante hoje, com certeza, o Fluminense avançar nessa Copa do Brasil. Glaucia. É isso, galera. Essas foram as últimas informações do Fluminense, né, galera? Tem uma partida muito importante hoje e não tem como negociar, né, galera? Tem que vencer, jogar bem e avançar na Copa do Brasil, né? Não tem aí, não pode de forma alguma ser eliminado para o Operário, né? O time tem que jogar, se impor, né? É uma equipe bem superior ao Operário, mas precisa jogar futebol, né? Porque são 11 contra 11 e ninguém ganha porque é superior apenas, né? Tem que mostrar dentro de campo. Fluminense em todas as posições, tem jogadores aí de nível mais alto do que o Operário e precisa, mostrar o seu futebol, né, galera. Temos também aí falando do Hulk, né, um atacante, né, o jogador de frente que foi contratado, né,
um jogador que tem uma história, né, no futebol aí, bem conhecido mundialmente aqui no Brasil, né. E vamos esperar que ele renda no Fluminense, né, galera, porque o Fluminense tem essa característica, né, essa diretoria do Fluminense tem essa característica de trazer jogadores mais veteranos, que é uma coisa que eu não vejo muito no futebol mundial, vejo mais aqui no Brasil e no Fluminense, né, e é uma coisa que é dividida pela torcida, né. Muitas pessoas, muitos torcedores não acham isso legal, né. Contratar muitos jogadores, assim, mais para o final de carreira, né. E aí se a gente for analisar os times europeus, né, a gente vê que os caras só contratam jogadores novos, né, para ficar aí 5, 10 temporadas no clube, né. Sem contar que fica um time mais dinâmico, né, mais rápido, por conta do futebol que evoluiu, né, nos países aí da Europa principalmente, né, galera. Mas o Hulk é um jogador que talvez ajude sim o Fluminense, a gente vai torcer que faça isso, mas é aquilo, né, nem toda a torcida eu diria aí, sei lá, metade, metade não concorda, achou boa e a outra metade, né, não concorda, não achou boa a contratação, né. Então eu quero saber de você, deixa aí nos comentários, você acha que o Hulk vai ajudar ou vai atrapalhar a equipe do Fluminense, né. A gente tem que lembrar que é um jogador que já tá indo para 40 anos, quando ele estrear muito provavelmente já vai ter 40 anos, então não é um jogador novo, né, não é um jogador novo. E também, né, no esquema que o Fluminense joga, né, talvez ele ficaria ali no lugar do Savarino, né, coisa que eu não sei se vai acontecer, né, galera. Então, temos que ver e torcer para que dê certo. Mas eu vou ficando por aqui, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o Hulk também, e se puder deixa um palpite aí para quanto vai ser o placar do jogo de hoje. Beleza, galera? Fica ligado no canal aí, ativa as notificações, né, se inscreva. Se aparecer a opção de hypar, você aperta também para o YouTube impulsionar mais o conteúdo, né, e alcançar mais torcedores. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.